Conversa com os ouvintes novamente. Bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Uma boa tarde para o senhor. Oi, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Uma satisfação poder voltar a conversar com vocês nessa emissora tão célebre que é a Bandeirantes. Ô, professor, muito obrigado. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui, principalmente nesse momento em que precisamos de pessoas entendidas nesse tipo de assunto. E o senhor dispensa apresentações quanto a isso. Qual a análise que o senhor faz da reunião de hoje lá, envolvendo o OTAN e os líderes do G7? O senhor entende que dá para baixar um tom depois dessa reunião? O senhor entende que essa baixada de bola da OTAN ela é importante até mesmo para tentar pensar talvez em um final desse conflito? Eu penso que a OTAN, ela não está no uníssono, não. Ou seja, eu acredito que nem todos os membros da OTAN estão falando a mesma língua ou esperam a mesma coisa. Por exemplo, eu também estava ouvindo a posição do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, não é isso? Se eu conseguir falar bem. Sim. Isso aí. Me parece que ele é um pouco belicista. A opinião que eu tenho sobre ele não é de alguém que realmente queira colocar aí um arranjo nessa questão, não. Parece que ele é um pouco bravo nesse assunto. Talvez porque não seja militar, ele não tenha saído, então, da carreira militar. Então, a impressão que eu tenho é que, para ele, as coisas, do ponto de vista mental, funcionam de uma forma mais leve, né, do que se ele tivesse passado pela carreira das armas. O presidente francês me parece que é um pouco mais cordato, parece que é um pouco mais calmo, não é? Parece que ele é mais voltado para um diálogo com o Putin. Agora, quem realmente a parte forte aí, não é? Enfim, quem é a tônica desse encontro da OTAN é o Biden, né? Como presidente americano, é aquele que exerce mais influência e mais peso. E o Biden, nesse instante, ele tem sido um pouco dúbio, porque às vezes ele leva em consideração a necessidade de aumentar a posição, a força militar contra a Rússia, e às vezes ele dá a entender que gostaria que assim fosse por intermédio da conversa, do diálogo. Enfim, a OTAN não deixa claro bem o que ela quer do ponto de vista do enfrentamento contra a Rússia. Ela não diretamente, ela não entra nesse combate, ela não entra nessa guerra. Há atores, há presidentes políticos de países membros da OTAN, uns são um pouco belicistas, um pouco bravos, outros nem tanto, mas do ponto de vista geral, eu acredito que a OTAN está fazendo uma posição um pouco preocupante. Por quê? Primeiro porque ela aumenta o grau de envio de armas. E não sei dizer se essas armas seriam de baixa importância, de baixa letalidade. Outra questão também que me parece um pouco preocupante, tem usado a Polônia como corredor de escoamento desse armamento. Ora, usar a Polônia como um corredor para isso, de certa forma, é fazer com que a Polônia entre nessa guerra, de alguma forma. Porque, do ponto de vista logístico, a Polônia pesa, então. Se ela é corredor de envio de armas, tudo indica que, ainda de uma forma não direta, a OTAN já participa dessa guerra. E isso faz com que o clima fica bastante azedo, fica bastante carregado entre a Polônia e a Rússia. Porque até então, para o Putin, a questão não é a Ucrânia. Para o Putin, a questão não era a Polônia, era a Ucrânia. Mas com a Polônia fazendo esse
serviço, vai deixar o clima dessa guerra muito mais tenso do que era até agora. Pois é. E aí, ele vê na Polônia um empecilho. Exatamente. Ele fala, bom, é ali que eu vou atacar, ou posso atacar para bloquear a chegada de mais armamentos aqui, o que pode atrapalhar os nossos planos. E o curioso, Ana, que é o maior corredor para a rota de refugiados, o maior corredor humanitário. Por onde saem os refugiados é por onde entram as armas também. Agora sim, professor, muitos falam que a diplomacia seria a única maneira de tentar botar fim nesse conflito. Até porque a gente sabe que se for por meio da força, a Rússia tem condições de manter esse conflito por muito tempo e a Ucrânia, a gente vai enviando armas, né? O Ocidente vai enviando armas e o país vai resistir até onde conseguir. Agora, de que maneira que essa diplomacia poderia evoluir? Tem quem diga que esse passo da OTAN foi um passo para trás. O senhor já disse que acha que não é algo tão otimista assim. A gente está falando de que tipo de diplomacia, o que precisa ser feito para que esse conflito chegue ao fim? Porque, pelo que a gente está vendo, o Vladimir Putin não tem intenção nenhuma de recuar, né? Vai. O que deveria... Desculpe, posso... Por favor. Claro, com certeza, professor. Claro, assim. O que eu penso que deveria ser feito, assim, como alguém está de fora e de um país que, enfim, mal sabe o que é a guerra há muito tempo, deveria pegar todos esses líderes do G7, mais o líder da Índia, mais o líder da China, e convocar o Putin para uma conversa grave e demorada. Olha que curioso. O Putin é a parte importante dessa guerra. Só que, por exemplo, ninguém sabe o que o Putin fala. Ninguém perguntou para ele qual é a posição dele nesse tipo de assunto. As pessoas, do ponto de vista da OTAN, que eu quero dizer, muito preocupado em ouvir o que pensa o Zelensky. O Zelensky virou praticamente uma primadona da política internacional. Ele fala para o parlamento francês, fala para o parlamento da Itália, fala para o parlamento britânico, e virou a primadona. Agora, por exemplo, a outra parte que me parece que também pesa nesse assunto, a gente não sabe o que pensa. E eu não sei dizer que a gente não sabe o que pensa porque ele é durão, autoritário, hermético e não quer falar com as pessoas. Uhum. Porque essa guerra, Ana Paula, ela tem 3 partes, dimensões. 2, a Rússia já perdeu. A econômica, por causa das sanções, e a de propaganda, a de imprensa, a Rússia já perdeu. Então, me parece que também, como a Rússia já perdeu essa guerra da imprensa, eu acredito que já perdeu, porque era assim, era para perder, era para deixar o Putin um pouco de lado, era para excluí-lo desse debate. E isso me parece que não é uma coisa boa. Então você me pergunta, diplomaticamente, o que devia ser feito? Era pegar os 10 líderes mais importantes, aqueles que, de alguma forma, têm um ponto em comum de querer o diálogo, de querer realmente acabar com essa guerra, ia para Moscou, isso me parece que é possível, e chegando o Putin, amigão, e aí? Vai ser o quê? Você vai continuar metendo louco na Ucrânia? Você acha que depois, você acha que isso aí também vai se voltar contra você? Você não sabe disso? E aí? Vamos trocar uma ideia? Vamos parar com essa questão? Mas não. A impressão que eu tenho é que há grupos da OTAN e do Ocidente que a guerra, me parece que parece que se a continuação dessa guerra
parece ser boa para algum setor Era da nisso que eu ia economia. entrar. Exatamente. Era nisso que a gente estava entrar. discutindo isso. A gente estava esperando o seu gancho, professor. Se essa guerra ela pode ser interessante para alguém. E aí eu vou perguntar diretamente dos Estados Unidos, pelo seguinte. Hoje, inclusive, veio a público falar o ministro da Defesa da China de que as alegações de que a China já sabia antecipadamente que esse ataque poderia acontecer na Ucrânia, mas a China ignorou, porque havia uma aproximação econômica importante entre a China e a Rússia, que ainda está mantida, né? Ana. Mas, assim, os Estados Unidos ganhariam com a China, por exemplo, sendo colocada no mesmo barco que a Rússia? Sabe há quanto tempo que os Estados Unidos estão enviando arma para a Ucrânia? Mais de um ano, né? Um ano, pô. Um ano. Desde março do ano passado que os Estados Unidos estão enviando armas para os ucranianos. Então há essa possibilidade dessa guerra ser interessante para alguém? Eu não tenho dúvida disso. Você sabe, se eu tiver um pouquinho mais de tempo, sem abusar, eu lembro do Celso Furtado, que quando acabou a Guerra Fria, ele falou assim, puxa vida, o fim da Guerra Fria tem um lado bom, né, que é a paz, enfim, mas tem outro lado bom que para a economia americana não é tão bom assim. O fim da Guerra Fria é o fim da produção de armas. E a produção de armas, de alguma forma, ela era boa para dar emprego. Engenheiros que saem do MIT, técnicos que se formam em Harvard, em Stanford, esse pessoal quer emprego. E a Guerra Fria, de uma forma meio torta, enfim, tudo bem, mas ela dava emprego para técnicos, ela empregava gente na economia americana, né? Essa situação de que a OTAN entra nesse instante, ainda que de uma maneira não direta, alimentar essa guerra da Ucrânia, é uma maneira de fazer com que a economia americana, esse setor de armas, de armamento sofisticado, pesado, americano, tenha como ser vendido, porque isso não é de, no caso, graça, não é a Ucrânia que paga, mas é o contribuinte americano que paga isso que no passado era chamado keynesianismo militar. Ou seja, é o governo americano, o governo britânico, o governo francês, usa o dinheiro dos impostos para alimentar essa indústria. E a indústria, por sua vez, emprega a gente. Então, sim, há um interesse? Isso não tem a menor dúvida disso. Principalmente dos Estados Unidos, que dependem muito pouco dos russos, né? A Europa ainda tem uma dependência grande dos russos, né? Acho que não seria insana em pensar em uma indústria bélica aquecida em seu território. Agora, os Estados Unidos, que não têm dependência quase que nenhuma, tanto faz para eles. Se os armamentos forem enviados e produzidos na sequência, a economia deles, que está fragilizada, ela começa a se reaquecer. Sem falar que a guerra ela é popular para o grande líder. E o Joe Biden está precisando de popularidade. E sem contar a questão da China também, né? Que estava se aproximando da Rússia e agora tem que tomar um posicionamento diferente, senão vai ter que virar as costas para o mundo inteiro. É isso aí. É isso. Bom, vou agradecer então aqui pelo tempo do cientista política e mestre em relações internacionais. O senhor quer colocar mais alguma coisa? O senhor quer colocar mais alguma coisa para finalizar, professor? Assim, se vocês me permitem. Então, veja só, essa é a grande questão. Eu aqui, deixa eu deixar claro, eu não estou dizendo que o Putin é santo, que o Putin está com a razão e que eu sou Putin Futebol Clube. Sim, e nem o Zelensky é. Eu entendi que o senhor quer dizer que nem o Zelensky é. Eu sei que ele é um camarada cheio de problema. Mas também tem que levar em consideração que outros exemplos que também demonizaram líderes já houve e o resultado nunca foi bom para a população em si. Você mira no líder, você quer castigar aquele líder que faz a guerra, mas nem sempre se leva em consideração que tem uma outra parte que também paga, e paga alto, o povo. Assim foi na Líbia, assim foi no Iraque, e se deixar, isso pode ser para um outro país. Então, assim, minha posição é essa. Uhum.
Exatamente. Quem está sofrendo mesmo de verdade nessa guerra é o povo ucraniano. E várias nações população no mundo da Ucrânia também, que já estão sentindo os Zelensky não efeitos está da sofrendo guerra. coisa nenhuma, fica só ilhado lá, mandando a população partir para cima dos soldados russos com coquetel Molotov e tal. Então, para você ter condição de salvar esse povo ucraniano tão sofrido, você precisa estar fortalecido. E como que você se fortalece? Se blindando, inclusive economicamente falando. E quando você lança uma sanção, você não está se blindando. Você lança uma sanção para a Rússia, mas você está ferrando a si próprio, como a Europa está se ferrando hoje. Então, por isso que você tem que pensar bem nessas coisas, sabe? É um jogo de xadrez que tem que ser muito bem jogado. E, infelizmente, ele não vem sendo bem jogado. Pois é. Bom, agora agradecer, então, ao professor Alexandre Raj. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Professor, até mais uma outra vez aqui com a gente. Professor, um grande abraço ao senhor. Eu Obrigado. que agradeço o seu carinho aí de me convidar. Obrigado, Até querido. mais. Até Obrigada. breve, tá? Bora lá. Vamos pro intervalo? Vamos. 14h17, esse é o Bora Brasil e você tá com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.